Noite. Como é que tá, Rogério? Boa noite, Renato. Sejam bem-vindos. Daqui a pouquinho a gente começa a falar sobre a performance do marketing, né? Que é uma recorrente aí, muitas perguntas do pessoal sobre esse tema. Quero aproveitar aqui já deixar vocês disponíveis já para começar a comentar, começar a questionar, né? Tudo que pertencer a esse tema aí de como que a gente faz para performar, né, o marketing das empresas. A gente está iniciando com essa live. Agora mais um minutinho, daqui a um minutinho a gente começa a trabalhar esse tema importante aí, que eu estou trazendo ele justamente dos atendimentos, né, das mentorias de marketing que a gente vem fazendo aí junto com gestores, porque o que mais incomoda os gestores é o questionamento sobre o que eu estou fazendo está certo, está correto, o que eu devo esperar, né, o tradicional retorno sobre investimento. Quanto tempo o meu marketing tem que demorar para trazer resultados, que tipo de resultados eu devo escolher. Então, a gente tem muitas perguntas aí que o mercado nos traz e que portanto, como a gente está nesse engajamento aí coletivo de trazer informações para o mercado, né? Trazer conhecimento, compartilhar ideias, compartilhar experiências. Então, ainda mais nessa fase de corona, onde as pessoas estão um pouquinho se questionando, né, em que norte dá a sua gestão, é extremamente importante essa questão de como ajustar o marketing para que a gente possa performar bem, né? Então, a gente começa justamente questionando. Quero dar boa noite a todo mundo aí. Sejam bem-vindos. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Sejam muito bem-vindos a esse canal, onde a gente pode estar falando sobre gestão de marketing, né? Algo que é tão importante hoje para qualquer empreendimento, qualquer negócio, qualquer pessoa. E como eu disse, esse tema aí ele vem sendo uma recorrente entre os profissionais, entre o mercado, nas consultorias, nas mentorias, no sentido de o que engaja mais, o que eu devo ajustar, onde eu devo ajustar minha comunicação, como é que eu devo auditar, como é que eu devo melhorar, como é que eu devo performar, o que é sucesso em marketing, né? Então, boa noite. Então, vamos lá. Eu vou trazer, vamos aquecer aqui enquanto o pessoal está entrando, esse tema sobre performance em marketing, né? Meu marketing não está performando. Essa pergunta já é uma reflexão e só ela já traz muitos insights, né, para os gestores. Então, meu marketing está performando, o que você considera, sim ou não? Né? Então, o que é performance para o marketing? Né? O que é sucesso para o marketing? Algumas empresas, elas buscam autoridade, reconhecimento, influência, credibilidade. Outras querem vendas. Né? O que você quer enquanto marca, enquanto marketing? O que seria uma alta performance? Né? A primeira questão é essa. Meu marketing não está performando, mas eu parei para traçar metas de marketing. O que eu posso esperar de marketing, né? Então, eu quero dizer em primeira mão, primeira questão aqui que eu trago para vocês é que sim, que marketing tem que ter metas, né? O marketing tem que ser estratégico. Porque a questão do marketing nas redes sociais, ou via networking, ou via imprensa, dando entrevistas, o que se possa imaginar de marketing, ou seja, de relacionamento com o cliente, sempre tem que ter uma meta. Toda ação, toda campanha de marketing tem que ter uma meta. Então, à primeira vista, a gente procura o nosso público-alvo no mercado, a gente desenvolve estratégias de investimentos para performar mais. Tudo bom, Miguel? Então, a questão primeira é o que é performance em marketing, né? Cada um tem a sua performance. Então, essa é a primeira orientação que eu quero trazer aqui, essa primeira reflexão. Cada um tem sua meta. Geralmente, essa meta, ela deve estar alinhada com o plano de negócios da empresa. Né? E aí a gente traz a primeira questão, o primeiro ponto que às vezes os gestores e as equipes de marketing erram.
Algumas pessoas, elas desenvolvem seu próprio marketing, outras têm uma equipe grande, né, de ajuda aí para estar alavancando seu potencial de marketing. O que ocorre é que muitas vezes essa equipe não está alinhada com as metas da empresa e não está alinhada com os planos de negócios da empresa, não está alinhada com os objetivos da empresa, né? Então, a primeira coisa que eu quero questionar para você justamente é se está claro para você e para o seu time de marketing quais são as metas da campanha específica, ou do mês, ou do bimestre, ou do trimestre. Então, o primeiro objetivo, a primeira reflexão é justamente essa, né? Tá claro as metas, aí é o primeiro ponto que não performa, né? Não há como performar algo se a gente não tem um objetivo bem claro, comum. A partir disso, a gente começa a desenvolver uma estratégia de ação que contemple as personas que estão envolvidas com aquela meta, né? Então, quando a gente pensa em público-alvo, a gente tem que ter um posicionamento adequado àquele cenário que a gente vai querer atingir. E esse é outro grande erro, esse é um outro grande ponto que costuma fazer as empresas e as marcas não performarem bem. Então, quando a gente faz uma auditoria, depois de analisar metas, a gente vai lá e analisa o público-alvo, né, que tem que ser atingido com aquelas metas. E a gente percebe que muitas vezes as campanhas estão sendo direcionadas para o público errado, né? Às vezes é um investimento, às vezes de tempo, de recursos, muitas vezes impulsionados ou direcionados a um time errado de pessoas, a árvores erradas que a gente chama, né? Então, qual seria a solução? A solução seria aprofundar, estudar muito bem qual é o nosso público-alvo. Então, por exemplo, se meu público-alvo são mulheres, uma faixa etária específica, eu tenho condições de saber quais são os costumes dela, o que ela consome, como que é a rotina dela, quais são os horários, por onde ela passa, que aplicativos ela consome. Então, imagina que se eu tenho condições de saber que um público específico meu consome, por exemplo, alguns aplicativos específicos, algumas marcas de cosméticos ou de alimentos específicos, eu posso desenvolver parcerias com essas marcas, eu posso também desenvolver ações para conectar com essas pessoas que eu estou selecionando. Então, é muito importante a gente ter em mente, além das nossas metas, quem são as pessoas que consomem, que têm as características dessas pessoas, as atitudes dessas pessoas, né? A gente tem que conhecer o dia a dia, a rotina dessas pessoas para saber exatamente aonde comunicar e aonde colocar as nossas campanhas. E essa é a segunda questão que pode dar uma defasagem aí nas performances das campanhas, não estudar adequadamente o público-alvo. Outra questão que eu trago, que às vezes dificulta a performance das campanhas, é justamente a questão de tu direcionar, fazer uma ação e não testar outras possibilidades de ações. Vou dar um exemplo. Nas redes sociais, né, que é onde a gente está mais atuante, as marcas estão cada vez mais atuantes hoje em dia. Nas redes sociais, por exemplo, você faz um anúncio. Você sabia que se você trocar a imagem daquele anúncio, ou às vezes uma cor de um botão, uma fonte, a cor de uma fonte faz toda a diferença, impacta muito nos resultados. Marketing, gente, é teste. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma sequência de campanhas, uma sequência de anúncios e testar. Quando a gente fala em botar recursos financeiros, se tu tem R$100, por exemplo, tu faz 10 campanhas e põe R$10 em cada campanha. No dia seguinte, tu avalia qual que está performando mais e trava as outras. Aí você trava as que não estão performando, redireciona o dinheiro, né, o investimento para as que estão performando bem. Então, então já tem 3 pontos aí importantes que você tem que olhar para performar muito bem o seu marketing. Deixar clara a meta das campanhas para o seu time, identificar exatamente quem são os costumes dessas pessoas, né? Quais são os canais que elas consomem. Você pode direcionar as publicações direto para esses canais. Você pode trabalhar também o offline, né? Então, como eu disse, desenvolver parcerias em pontos onde estão o seu consumidor. Então, olhar estrategicamente a rotina do seu público-alvo é muito importante para performar bem.
E a outra questão que eu estou trazendo aqui é os testes, né? É você ter uma diversidade de testes de campanha para saber quais estão performando. Então, se a gente tem uma ação, eu sugiro que todas as ações de marketing, especialmente no que diz respeito a redes sociais, elas rodem no mínimo por 10 dias. Porque se você consegue rodar uma campanha por 10 dias, você tem condições de diariamente estar analisando a performance dessa campanha. E isso é muito importante para que você tenha também resultados mais significativos, né? Então, o outro ponto que eu trago para vocês é justamente esse teste, saber que marketing é teste. Então, a sua equipe está alinhada com essas metas e olhar para isso, vocês têm uma condição maior de analisar também os resultados disso, né? O digital ele é muito bom para análise de resultados. O digital é excelente para análise de resultados. Então, quando você começa a trabalhar o digital e você começa a olhar para Google Analytics, você começa a olhar os relatórios das suas redes sociais, você consegue entender que realmente você consegue entender qual é a rota que o seu usuário está fazendo nessas campanhas, identificar o que está dando certo, o que está dando errado, para onde você tem que levar ele, né? E aí a outra dica importante é colocar um call to action, né? Colocar uma ação dentro das suas mensagens, né? Colocar uma ação dentro das suas campanhas. Performar bem significa você desenvolver bons conteúdos, significa você trabalhar com uma estratégia em cima de metas, ter o seu time alinhado nessas metas, comunicar diretamente para um público-alvo específico, testar muito as suas campanhas e olhar esses relatórios, né? Esses relatórios, eles dizem muito, porque através desses relatórios você consegue entender o quanto que você está investindo em cada campanha e quanto está performando cada campanha. Esses relatórios a gente chama de ROI, de relatórios de análise sobre retorno sobre investimento, né? Então, é bastante simples, você pode utilizar uma tabela, por exemplo, de Excel, colocar ali Facebook, gastei tantos reais, Instagram, gastei tantos reais, revista, e aí você faz uma pesquisa e consegue direcionar seu público para onde ele está, captar seu público para onde ele está vindo e depois realocar recurso em cima daquilo que está funcionando. Então, essa é uma outra dica importante de como performar mais no seu negócio, né? Dentro disso, a gente tem depois uma trilha de relacionamento que você tem que desenvolver com o seu cliente, né? Eu sempre digo que onde termina o marketing e começa o comercial, né? Você traz o marketing para o seu negócio e você tem que fazer um bom atendimento para validar essa performance, essa alta performance, né? Então, fazer pesquisa interna de mercado, fazer pesquisa externa de mercado sobre o que seu público convém a ele ou não receber das suas comunicações é super importante, né? Então, você tem em mente que a pesquisa ela é de satisfação, ela te dá todo o engajamento todas as objeções que você precisa ter do seu público-alvo e depois você ter condições de quebrar essas objeções também ajuda você a performar muito, né? Porque muitas vezes a gente faz uma ação, acha que está fazendo corretamente e lá na outra ponta são detalhes que precisam ser melhorados e que a gente não tem consciência quando a gente não escuta o nosso público-alvo, né? Então, escutar o seu público-alvo é extremamente importante para você performar mais. Uma orientação que eu dou, por exemplo, o cliente não fechou uma compra, né? Você tentar entender os motivos. Geralmente é financeiro, ou pode ser por uma questão de insegurança, pode ser por uma questão de falta de reconhecimento da marca. Então, para tudo há soluções, né? Do ponto de vista financeiro, às vezes pode ser um parcelamento. Se é do ponto de vista de insegurança, você pode apresentar cases de sucesso de clientes seus que estejam, né, alinhados com o que você quer oferecer, que possam fazer uma prova social. Então, você usar como uma comunicação pensando em quebrar essas objeções, né, que seu público-alvo traz para você, é muito importante também para você performar mais. E depois você pega essas objeções e dá um feedback, né, para os seus clientes, falando da quebra das objeções, falando que você está corrigindo. Isso é super bacana também e ajuda muito a performar a questão do marketing, né? E lembrando que marketing nada mais é do que a satisfação, né, do relacionamento com o seu público. Então, quando o seu cliente ele entra no seu negócio de marketing por um lead, por uma isca digital que você organiza,
No momento que você transmite conhecimento para o seu público, né, ele entra junto com você, você acompanha ele, toda a trajetória dele dentro da sua empresa, desde quando ele entra, passa pelo atendimento até a compra final e faz o pós-venda, tudo isso fideliza o cliente, tudo isso é marketing, né? E nessa trilha, nessa relação com o cliente, você tem como estar acompanhando o que é dor para ele, o que é objeção para ele, como que você pode melhorar. E isso faz com que a sua performance ela aumente muito, muito mesmo, né? Então é extremamente importante. Essas são algumas dicas básicas, né, de como que a gente pode olhar a questão da performance das campanhas de marketing. Em se tratando de digital, você pode ainda utilizar muito a questão dos tráfegos, né? Dos impulsionamentos, Google AdWords. O digital ele tem um grande benefício que tudo é mapeado. Então, você pode, com uma boa orientação de uma boa assessoria, você pode acompanhar exatamente a rota do seu cliente que ele faz no digital. Então, por exemplo, se você faz uma campanha nas redes sociais, leva essa pessoa através dessa campanha para o seu site e chega lá no seu site, você identifica que ela não está fazendo a compra, significa que o problema está no seu site, não na campanha das redes sociais, ou vice-versa. Ao contrário também pode acontecer, você faz uma campanha nas redes sociais e para levar ela para o seu site ou para um WhatsApp, para um ponto final, e essa pessoa não está chegando nesse ponto social, significa que a campanha não está bem feita. Então, essa análise de tráfego que a gente chama, a gente tem condições de desenvolver ela através do digital. Então, a ideia aqui é realmente utilizar, conhecer, se aprofundar nos recursos que o digital tem, para você entender onde é que você está errando na sua comunicação e onde é que você tem que potencializar a sua comunicação e corrigir a rota de relacionamento com o seu cliente. Tudo é relacionamento. Começa, então, para a gente fazer uma revisão, começa pela sua meta, né, pelo seu briefing. Toda campanha tem que ter uma meta, e a partir do momento que a sua campanha tem uma meta, você consegue identificar qual é o perfil, qual é o público-alvo objetivo daquela meta, e aí desenvolver uma série de impulsionamentos focados naquela persona, que a gente chama, com várias opções, né, de posts, com várias opções de anúncios, para poder estar validando durante cerca de uma semana, 10 dias, qual campanha está performando mais. No momento que você identifica qual campanha está performando mais, você tem condições de travar as campanhas que não estão performando e realocar o seu investimento financeiro nas que estão performando bem. A partir disso, você consegue olhar os desempenhos dos seus relatórios, né, que a gente chama de ROI, análise de recursos sobre investimentos. Você consegue olhar essas campanhas que estão performando muito bem, identificar quais merecem mais investimento para poder potencializar os seus resultados. E a partir disso, considerar e poder olhar também os relatórios de tráfego que apontam aonde seu cliente está abandonando a campanha e onde ele está se mantendo na campanha. Então, nesse aspecto, você olhando para tudo isso, para toda essa rota do cliente, desde o início da campanha até o final da campanha, você consegue ter sucesso nos seus resultados e performar muito, né? Então, essa é a trilha, digamos assim, da boa performance que você tem que desenvolver para entregar resultado para o seu cliente. São algumas questões básicas, né, bastante importantes, assim, que nossos clientes trazem sobre como utilizar as redes sociais para potencializar os negócios. E o que eu percebo de todos, né, é a questão da meta mesmo, que está relacionada ao posicionamento do cliente. Então, a meta da campanha da comunicação, ela tem que estar congruente com o posicionamento que o cliente está passando nas redes sociais, com a forma como ele está comunicando, né? Então, isso o cliente tem que olhar, assim. Ele tem que entender que hoje, para performar, é necessária a transmissão da informação, a transmissão de conhecimento, né? Então, sempre fazer campanhas onde haja alguma transmissão de conhecimento. E, em cima delas, no final, desenvolver essa estratégia de metas alinhada com um call to action, com um plano de ação, uma chamada para ação que funcione para o seu mercado, mas que o mercado, entendendo que o seu mercado está ali
para que você solucione alguma dor dele, né? Então, você olhar para isso, desenvolver copies, desenvolver matérias, desenvolver um conteúdo informativo que faça com que seu cliente se sinta confortável contigo, ele se fideliza contigo. E isso ajuda muito a performar também. Então, todas essas dicas, essas orientações, é o que a gente costuma passar, é o que a gente costuma desenvolver. E fica aqui, né, o canal aberto para que todos possam inbox ali, tá trazendo tudo que for de insight, tudo que for de questionamento, tudo que for de dúvida, tudo que puder ajudar os negócios, a gestão e o marketing dos clientes, a gente vai começar a trazer semanalmente aqui nessas lives para ajudar todos a performarem mais. É isso aí, tá? Até semana que vem. Um forte abraço aí para todos. Até mais.